Salve, rapaziada, salvação! Salvação não, né? Salve, salve pra todos vocês! Ó. Ah, moçada, do jeito que eu gosto. Pena que isso aqui não é de verdade. Brincadeira, gente, brincadeira. Deixa eu colocar aqui o microfone. Vamos lá, vamos ver quem tá na live, quem tá ao vivo aqui, ó. Vamos ver. Rudieri, Rafael, Gabriela, Luiz Paulo, nossa, galera toda aí, ó. Ah, salve, salve, galera, ó. Dá mais uma tragada aqui, ó. Né? Por quê? Porque é assim, né? A gente tem que dar o quê? Muito louco, muito louco, muito louco. Porque a gente tá hoje aqui, galera, ó, pra falar do quê? Nós vamos falar de conjunções, né? E por isso, né, o tema da nossa live aqui, o tema desse nosso Ajuda aí, professor, é coringando as conjunções e, claro, este coringa aqui vai salvar vocês aí demais envolvendo as conjunções. Então a gente vai aí coringar as principais conjunções aí que as bancas mais cobram em concursos públicos. Ó, a Gabriela falou isso que nem sextou, né, Gabi? Exato, tu imagina quando sextar, né? Daí o bagulho vai ser doido, né? Ó, daí eu não me responsabilizo também, daí sexta-feira é o dia que a gente confunde verbo com advérbio, a gente erra concordância nominal, a gente esquece conjunções, a gente erra crase. Por quê? Porque é sexta-feira, né? Mas como é segunda-feira, vamos tentar manter aí um pouquinho de dignidade nesse cabaré aí, né? Porque a gente vai aí coringar as conjunções, tá certo? Gente, legal, muito bom, bacana aqui ó, conversar com vocês, no nosso Ajuda aí, professor. Fernandinho já tá aqui nos... Ó, Fernandinho tá comendo chocolatinho. Dá pra assim, Fernandinho. Gente do céu, esse pessoal do Prodez, eles só comem, gente, eles só comem aqui, ó. Eu vou pegar um pedacinho de chocolate também, afinal de contas, eu também sou filho de Deus. Gente, nossa, agora eu vou mastigar, né? Bora lá? Bora então falar aí das principais conjunções da língua portuguesa? Moçada, vocês podem interagir, vocês podem comentar ali no chat. A gente vai fazer aí uma explanação das principais conjunções. As conjunções aí que são mais cobradas pelas bancas de concurso público. As bancas de concurso público, moçada, elas têm ultimamente trazido aí, né, bastante questões envolvendo as conjunções. Por qual motivo? Porque as conjunções, quando a gente fala de conjunções, a gente está falando de significação de textos, tá certo? Então a gente vai estar aí envolvendo textos, a gente vai estar envolvendo sentido de textos, e por este motivo a gente vai falar delas. E nós vamos começar pelas conjunções adversativas. Galera, o que é uma conjunção adversativa, né? Vamos entender um pouquinho dessas conjunções adversativas. A gente vai fazer uma explanação aqui das principais, né? E a gente vai falar aqui das conjunções adversativas. Conjunções adversativas, moçada, são aquelas conjunções que estabelecem ideia de oposição. O que isso quer dizer? Quer dizer que são a ideia, né, de ideia contrária. Suponhamos, vamos pensar aí num jogo de futebol, né? Num jogo de futebol, a gente vai ter os adversários. Por exemplo, né, o Coringa. Coringa, quem que é o adversário do Coringa, né? Quem vai ser o super-herói, né, adversário do Coringa, né? Fala aí, gente, me dá uma colinha. É o Batman? É o Batman, né? É o Batman. Ah, cara, já pensou se eu falo super-homem? Daí ia ser... Nossa, cara. Ia ficar feio demais, né? Não, ainda bem que eu falei. Eu falei, tá gravado, hein? É Batman. Por exemplo, o inimigo do Coringa, quem que é? Quem que é o inimigo do Coringa? Né? O Batman. E desse Coringa aqui? Quem que é o inimigo desse Coringa aqui, Fernando? Vários. Por quê? Porque eu sou uma pessoa com muitos inimigos. Brincadeira, gente. Então, isso é uma ideia adversativa, é a ideia do contra, né? E aí a gente precisa conhecer quem são essas principais conjunções adversativas, beleza? Então, eu vou pedir aqui pro Fernando, né, a gente tá experimentando a ferramenta aqui, a gente tá ainda, né, testando, comentando aqui, usando, né? Então, por gentileza, Fernando, material aí na telinha para você, né, pra galerinha aí mostrar, ó. Gente, essas daqui são as nossas conjunções, ó, adversativas. Para você memorizar as conjunções adversativas, moçada, ó, existe esse mnemônico chamado tome no copo,
né? Melhor tomar no copo do que em outro lugar. Mas enfim, gente, ó, né? Tome no copo, gente. Galerinha, tome no copo é um macetezinho aqui que você vai memorizar para decorar as conjunções adversativas, tá? Esse to aqui, ó, é de todavia. Esse me aqui de tome é o me de mas. Esse e aqui do tome é o e de entretanto. O no aqui, ó, é o no de no entanto. O co aqui é de contudo e o po de porém. Então, moçada, sempre que essas palavras aqui aparecerem lá nos seus textos, ó, todavia, mas, entretanto, no entanto, contudo, porém, cara, apareceu essa galera aqui, você automaticamente vai marcar na lata que isso aqui é uma ideia adversativa. Então, por exemplo, uma frase assim, ó, estudou pouco, ó, estudou pouco, porém, foi aprovado. Suponhamos uma frase como essa, gente. O uso desse porém aqui, ó, certo? O uso desse porém aqui, ele vai funcionar para nós, certo? Como uma conjunção adversativa. Por qual motivo, pessoal? Porque ele está fazendo uma oposição de ideia. Isso porque ele está opondo a ideia de uma pessoa que estudou pouco. O que eu espero, gente, de uma pessoa que estuda pouco? Que ela não seja aprovada, não é verdade? Uma pessoa que não estuda muito, gente. Uma pessoa que é quati, que tem o quati no couro, que está montada pelo quati. O que eu espero que aconteça com ela? Que ela não aprenda, que ela não seja aprovada, né, na prova de língua portuguesa, vamos supor. Então, esse porém, ele é uma ideia adversativa. Então, sempre que aparecer essa galerinha aqui, todavia, mas, entretanto, no entanto, contudo e porém, é a galerinha do tome no copo. Exatamente, você vai tomar no copo e não em outro lugar. São as conjunções adversativas, certo? Beleza? Vamos lá, vamos ver aqui o que o Andrei colocou. Muito bom. Lucas Matia é o melhor do mundo mesmo. Iago, no aulão de Floripa quero uma foto com o melhor professor de português. Ah, Iago, certamente, nós vamos bater várias fotos. Vai dar um engajamento ferrado na tua publicação. Certo? Bora lá, bora ganhar esse engajamento. Ai, minha gravata tá torta, Fernando. Você tem que avisar. Minha gravata tá torta, pelo amor de Deus. Gente, então essas são as conjunções adversativas. Agora a gente vai falar de outro grupo de conjunções, que são as conjunções causais, certo? Guilherme, o que é uma conjunção causal? Conjunção causal são aquelas expressões, são aquelas palavras, galera, que traduzem ideia de motivo, de situação, né? De causa, de fenômeno, de ocorrência, né? Mostra o motivo de uma ocorrência. Por exemplo, suponhamos que eu esteja andando na rua, fui assaltado, chego aqui à sede do Prodez e chego aqui chorando, desesperado, apavorado, e aí o Fernandão fala assim pra mim, Guilherme, por que tá chorando, cara? E aí eu falo, fui assaltado, porque fui assaltado. Então repare que o fui assaltado, ele é ele é o motivo, né? Ele é o que representa o motivo, ele vai traduzir aí a ideia da causa, o motivador que me fez chorar, ou seja, aquilo que me fez chorar, certo? Então isso é uma ideia de causa. E aí a gente tem que conhecer que palavras da língua portuguesa são capazes de traduzir dentro de um texto ideias de causa, ou seja, ideias de relações de causa, de motivo, sabe? E é isso aí que a gente vai fazer agora. Então o material aí na tela para vocês, ó. Gente, esse cigarro vai me matar ainda. Fuma, diabo. Vamos lá. Gente, conjunções causais, então. O que você vai memorizar aqui, ó? Você vai memorizar o mnemônico. Puta que pariu, viu uma naja. Ela faz a cobra subir, a cobra subir? Não! É puta que pariu, viu uma naja, certo? Você vai memorizar isso aqui, ó. E isso aqui vai te ajudar a memorizar quais são as conjunções causais. Ou seja, aquelas palavras que dentro de um texto vão traduzir ideia de motivo, certo? Então, ó, vamos colocar aqui, ó, motivo. Beleza, minha gente?
E Guilherme, quem são elas? P de puta. P de por quê? A palavra que é o próprio que. O P aqui de pariu, que é o P de pois. O vi, de visto que. Uma, de uma vez que. O na, de na medida em que. E o já, de já que, moçada. Então, essas palavrinhas aqui, ó. Porque, que, pois, visto que, uma vez que, na medida em que. E o já que, moçada. Essas palavrinhas, elas vão traduzir para nós ideias de causa, ideias de motivo. Quer ver? Ó, chorei. Ó, então vamos supor aqui, né, que eu cheguei chorando ao Prodesk concurso. Chorei uma vez que, ó, uma vez que roubaram minha carteira. Olha só. Veja que quando a gente utiliza esta expressão uma vez que aqui, ó, ao utilizarmos essa expressão uma vez que, nós estamos estabelecendo para dentro deste texto uma ideia de motivo, uma ideia de causa, moçada. Então isso aqui é uma ideia de causa, certo? Por quê? Porque vai indicar a causa que me fez chorar, que é o quê? Roubaram minha carteira. Isso aqui foi o que me levou a chorar. E olha só agora que curioso, ó. Quando a gente fala em conjunções causais, né? Essas conjunções causais, gente, elas podem ser substituídas por qualquer outra do grupinho da puta que pariu, viu, manaja, certo? Então você pode, aqui a gente tinha colocado uma vez que. Então a gente pode trocar pelo porquê, né? Ó, chorei porque roubaram minha carteira. Dá pra trocar. Por quê? Porque pertence ao mesmo grupinho, que é o grupinho do puta que pariu. Certo? Viu, manaja? Posso colocar aqui ainda, ó, o visto que. Visto que chorei, visto que roubaram minha carteira. Tá, Guilherme, então tá querendo me dizer que... Você tá querendo me dizer, então, Guilherme, que sempre que eu usar as palavras porque... Opa, deixa eu apagar aqui que eu peguei a caneta e era para pegar o marcador de texto. Sempre que eu usar a palavra porque, que, pois, visto que, uma vez que, na medida em que e o já que, sempre que você mostrar isso aqui para mim, Guilherme, sempre que eu estiver lendo um texto e aparecer isso aqui vai trazer para dentro do texto uma ideia de causa, exatamente, isso aqui vai trazer para dentro do seu texto uma ideia de causa, uma ideia de motivo. Quem são as favoritas dos concursos? Uma vez que, já que e o visto que. Essas daqui são as mais recorrentes em concursos públicos. Então, não trema na base. Por quê? Porque você já memorizou o grupinho do puta que pariu. Agora aqui comigo, Fernando, por gentileza. Puta que pariu, viu, manaja. Né? Olha só. Vai tomar no copo. Adversativa. Para quem que você fala? Né? Para quem... Aquele monossílabo, né, gente? Aquele monossílabo. Monossílabo lá é átono, sem acento, né? Começa com C e termina com U. Quando você manda assim, ó, vai tomar no... né? Você manda pra quem? Você manda pro seu adversário. Você não manda lá pro seu melhor amigo, pra sua mãe, pro seu pai. Não. Você manda pra quem? Pro seu adversário, pra aquela pessoa que tá te irritando, aquela pessoa que tá contra você. Daí você vira casaco e fala, vai tomar no... Daí como agora você é uma pessoa bem educada, você vai falar o quê? Tome no copo. Vá tomar no copo, cidadão. Vai tomar no copo. Né? Já que você tem que garantir aí, né, a sua integridade para ser aprovado no concurso, assumir a vaga, você vai falar assim, ó, vai tomar no copo, vai. Ou seja, para quem? Para aquele seu adversário. Então você já sabe que é a galerinha a galerinha das adversativas. E aí você vai memorizar puta que pariu, viu, manaja. E aí você vai memorizar as conjunções causais. Beleza, beleza, beleza? Vamos ver quem, gente? Participem aqui do nosso chat. Vamos. Deem um oi aí pro professor, gente. Olha só, tô todo caracterizado aqui só para interagir com vocês, só para estar aqui, ó, de olho em vocês, coladinho aqui conversando com vocês. Geandro, show, ó. Show! É isso aí, gente. Vamos lá, a Mônica falou para 10 é um arraso. Ó.
Vou dar mais uma tragada, né? Dá mais uma tragada aqui. O cigarro vai acabar com o meu pulmão ainda. Mas daí, não é que mata, Fernando. Daí tem que dizer que é a chuva, que pegou chuva, né? A gente não fala que é a culpa do cigarro, a gente fala que é o quê? É chuva. Não, e olha o tamanho do bagulho do menino. Não é miúdo, né? Isso aqui quem fez foi o Jonathan ali embaixo, o menino do marketing. O Jonathan falou assim, não, Guilherme, deixa que eu faço que eu sou especialista nisso. Olha aqui, gente, dá uma mão disso aqui. Isso aqui vai um dia pra fumar. Vamos lá, então, gente, ó. Ai, só segunda, imagina como é que tá na sexta. Gente, então a gente já falou de 2 grupos de conjunções, agora a gente tá indo pro 3º grupo de conjunções, certo? Que é uma das mais cobradas aí em concursos públicos também, que a gente merece bastante atenção, a gente merece, né, assim, um cuidado bem especial, que são as conjunções concessivas, tá certo? Guilherme, o que é uma conjunção concessiva? Olha que loucura, gente. Conjunção concessiva é uma conjunção adversativa. Porra, Guilherme, daí a gente tem... Mas daí por que não colocar tudo num grupo só? Por que não chamar tudo de adversativa? Pois bem, né? Aí, vai entender. O que os gramáticos fizeram? Não, vamos fazer diferente. É tudo oposição? É tudo ideia contrária? É. Mas vamos dividir para ferrar com a vida do aluno. Vamos colocar de um lado as conjunções adversativas e do outro lado vamos colocar as conjunções concessivas. Tá, Guilherme, não corre o risco de uma ser trocada pela outra? Não, porque conjunção adversativa é sempre adversativa e conjunção concessiva é sempre concessiva. Mas o que eu quero que vocês entendam é que a concessão também é uma ideia de oposição, certo? Então, material aí no seu texto, aí na sua tela para você. Vamos verificar aqui, ó, galera, quem são as conjunções concessivas, tá? E aí, para você memorizar o grupinho das conjunções concessivas, ó, você vai memorizar isso aqui, ó. Como em paz, né? Como em paz, com S mesmo, tá, gente? Com S mesmo. Você vai memorizar aqui o grupinho do como em paz, porque aqui a gente vai ter as principais conjunções concessivas. Co de coma, co de conquanto. M de coma, aqui, ó, M no coma, M de mesmo que. O A aqui no coma, gente, é o A de apesar de que. Já o em aqui é o em de embora. O P aqui de paz é o P de por mais que. Já esse A aqui no paz é o A de ainda que. Esse S aqui é o S de se bem que. Então, gente, ó, essas conjunções aqui, elas são conjunções concessivas, ideias opostas. Então, Guilherme, você está querendo me dizer que quando aparecer para mim, lá no dia da minha prova, lá no dia do meu concurso, a palavra conquanto, a palavra mesmo que, apesar de que, a palavra embora, por mais que, ainda que e se bem que, eu vou ter uma ideia de concessão, Guilherme. Eu posso tocar para a cabeça que é uma ideia de concessão? Claro, meu filho, pode tocar para a cabeça que é conjunção concessiva. Não perde tempo, joga lá para o espaço, né? Que marca lá na sua alternativa que é conjunção concessiva. Guilherme, dessas conjunções aí, qual que é a favorita da banca? Ó, a favorita da banca, conquanto... Opa, eu avancei aqui, deixa eu voltar. As favoritinhas da banca, gente, ó, o conquanto, certo? O embora e o ainda que. Essas conjunções aqui são as favoritas que marcam ideias concessivas. A Gabriela fez uma pergunta aqui, ó. A adversativa, entretanto, faz função também de concessiva? A Gabriela perguntou. Uma boa pergunta, Gabi. Não faz, tá? Se a banca perguntar assim, ó, vamos supor que a banca deu uma frase lá para vocês. Deixa eu colocar aqui, ó. Deixa eu avançar aqui o slide, colocar aqui no final do nosso slide. Material aí na tela pra gente, por gentileza. A pergunta da Gabi foi assim, ó. Vamos supor que a banca traga lá uma frase assim, ó. Júlio estudou, vírgula, mas não foi aprovado. Tá? Vamos supor uma frase assim. A Gabi está perguntando se a banca sublinhar este mas, se a banca pode chamar este mas aqui de uma ideia, certo? Concessiva. Se ela pode chamar isso aqui de ideia concessiva.
Gabi, se a banca fizer isso, ela está errada, tá? Por quê? O que ela pode chamar, o que a banca pode chamar esse mas é de adversativa ou de oposição, tá? Um desses dois nomes ela pode utilizar para este mas. Tá, mas Guilherme, daí quando ela usa a concessão? Quando ela usa a concessão, ela vai chamar ou de concessão ou de oposição. A palavra oposição, ela pode aparecer tanto para adversativa quanto para concessiva. A palavra oposição, tá? Essa palavra oposição aqui, tu pode falar que o mas é uma ideia de oposição, tu pode falar que o embora é uma ideia também de oposição, tá? Isso tu pode falar. Agora, o que tu não pode fazer é isso aqui, ó. Pegar a palavra mas e chamar ela de concessiva. Isso tu não pode fazer, tá? A banca vai considerar isso aqui como errado. Da mesma forma que tu não pode pegar a palavra embora e chamar ela de adversativa. Isso aqui também não pode. Por quê, Guilherme? Porque a regra funciona assim. Galera do tome no copo. Galera do tome no copo será adversativa. Certo? Galera do coma em paz será concessiva. E ambas tome no copo com coma em paz, as duas juntas, essas duas eu posso chamar de oposição. Eu posso chamar as duas de oposição. Certo? Gabi, consegui responder a sua pergunta? Dá um toquezinho aí, vai interagindo comigo para a gente poder saber se a gente conseguiu sanar a sua dúvida. Beleza? Então vamos voltar agora lá para as concessivas. E aí lá nas concessivas, a gente vai ter aqui, ó, conquanto, embora, ainda que, mesmo que, apesar de que. Então, gente, essas palavras aqui, quando elas aparecem, elas vão ser chamadas de concessivas, tá? Exemplo, agora aqui comigo, ó, alguns exemplos de concessiva, né? O exemplo do mesmo que. Mesmo que eu te ame, não ficarei com você. Isso aí é um exemplo de conjunção concessiva, ó, mesmo que. O uso do apesar de que. O apesar de que ele é concessivo, tá, moçada? Apesar de que. Apesar de não ter dinheiro suficiente, decidiu comprar uma BMW, por exemplo, né? Isso aí também vai ser uma ideia concessiva. O uso do por mais que. Por mais que eu te ame, você não é a pessoa certa para mim. Ó, uma ideia concessiva também. O uso do ainda que. Ainda que eu ande pelo vale da morte, não temerei mal algum. Ó, exemplo aí, né, de um texto bem famoso, também ideia concessiva. Daí olha só o que a banca pode fazer. A banca pode dar uma frase. Quer ver? Deixa eu colocar aqui um materialzinho na tela aí para vocês, ó. Vamos colocar aqui uma frasinha assim, ó. Ainda que eu ande pelo vale da morte, que Fernando? Fernando completou aqui a frase, ó. Não temerei mal algum. Certo? A banca ela vai te dar essa frase, ó, o Iago falou, amém. Isso aí. A banca ela vai te dar esse texto, certo? E ela vai te fazer a pergunta assim, ó. O ainda que pode ser substituído pela palavra mas. Resposta: não, não pode. Por que, Guilherme, que não pode? Vamos lá, vamos entender essa bagaça aqui, ó. O ainda que, ele faz parte de qual grupinho de conjunções que a gente estudou? Ele faz parte do grupinho das conjunções concessivas, certo? Logo, para eu poder trocar o ainda que aqui por outra, também tem que ser outra que seja concessiva. Então, eu não posso trocar por nenhuma outra que não seja concessiva.
O mas, ele é adversativa. Então, eu não posso. Tá, Guilherme. E aí eu posso trocar por quais conjunções? Ó, no lugar do ainda que, eu posso usar o mesmo que. Ó, eu posso usar o mesmo que. Mesmo que eu ande pelo vale da morte, não temerei mal algum. Por quê? Porque o ainda que e o mesmo que, eles são exemplos de concessão. A Ju tá perguntando, boa noite, Ju, tudo bem? Se a aula vai ficar gravada, vai sim, tá, Ju? Vai ficar gravadinha sim, né? Mas que você pode interagir comigo, né, Ju? Eu vou até pegar aqui meu cigarro pra dar uma tragada. Ah, gente, falando em trago, falando em tragada, me veio agora aqui uma situação na cabeça. As pessoas costumam muito falar a palavra trago, né? Como particípio do verbo trazer, né? Ah, eu tinha trago o livro para você, né? Ah, mas ele havia trago os materiais para mim, né? A gente usa, né? Pelo menos eu escuto as pessoas falando isso, né? Trago, o verbo, a forma trago como particípio do verbo trazer. Eu tinha trago, eu havia trago. Gente, não existe tinha trago e não existe havia trago. É tinha trazido e havia trazido. Trazido, Guilherme, que feio! Sim, trazido, né? Por quê? Porque o feio existe e a gente se acostuma também com feio, né? Por exemplo, aqui, ó, nosso amigo aqui, o Gabriel. Gabriel tá aqui nos estúdios, né? Bichinho da goiaba, a gente se acostuma com o feio. Pecado, Gabriel. O Gabriel tá até ali soltando uma lágrima, tá assim, tá até triste, gente. Então, ou seja, gente, a forma correta é tinha trazido, havia trazido. Nada de tinha trago. Trago, só trago de tragar, de cigarro, beleza? Moçada, voltando aqui pro nosso material. Então, ó, a gente vai ter aqui, ó, esse ainda que podendo ser trocado pelo mesmo que, certo? Esse ainda que pode ser trocado pelo conquanto. Pelo conquanto. Por que, Guilherme, conquanto? Porque o conquanto também é uma ideia concessiva. Posso trocar pelo embora. Ó, embora. Embora eu ande pelo vale da morte, não temerei mal algum. Por que, Guilherme, dá para usar o embora? Porque o embora também é uma ideia concessiva. Beleza, moçada? Então aqui, ó. Quem são as conjunções concessivas? Né? Conquanto, mesmo que, apesar de que, embora, por mais que, ainda que, se bem que. Essas conjunções aqui, todas elas vão ter valor concessivo para nós. Beleza? Então, quando elas aparecerem, marque concessão. O que a banca vai dizer que elas são? A banca vai querer dizer que elas são adversativas, moçada. E não caem nesse papo, por favor. Elas não são adversativas. Agora aqui comigo. Ah, daí o Rafael falou assim, ó. Qual é a primeira do singular do verbo trazer? Rafael, daí sim, tá? A gente também pode usar o trago como verbo também de presente do modo indicativo para a primeira pessoa do singular, tá? Então eu posso usar o trago no sentido de eu trago boas notícias para você, né? Que daí é a ideia do o verbo trazer sendo empregado no presente, na primeira pessoa, daí eu posso usar a forma trago e posso usar a forma trago também, né, de trago, de dar uma tragada, né, de trago, ó, pega lá o trago lá pra gente comemorar aqui, né, que é no sentido do bagulhetes, do cigarretes. Mas, gente, mas o que eu quero que vocês entendam é o seguinte, eu não posso usar o trago como particípio do verbo trazer, tá? Então, eu não posso dizer tinha trago e havia trago. Eu não posso usar o trago junto com o verbo ter, nem junto com o verbo haver. Então, eu tenho que falar tinha trazido, havia trazido. Belezura? Show, Rafael. É isso aí. Né? Bem lembrado, Rafael. Eu tinha até esquecido, né? A fumaça do cigarro aqui já subiu pra cabeça, já até esqueci do uso da primeira pessoa do singular pro verbo trazer. Gente, mas olha só. Eu quero chamar aqui a atenção de vocês, ó. Material aqui na tela pra vocês. Porque vocês vão ver o seguinte, na língua portuguesa, nós temos uma galerinha que é bem parecidinha uma com a outra, tá? A gente tem essas palavras aqui, ó. Conquanto. Olha só, a gente tem essa palavra conquanto. A gente tem essa palavra aqui, ó, porquanto.
e a gente tem essa palavra aqui, ó. Portanto. Daí a banca, ela vai perguntar se dá de trocar uma por outra. Ô Guilherme, antes de nós darmos continuidade aqui, me surgiu uma dúvida. Por quanto, Guilherme? Por quanto ela existe? Existe, gente. Olha só que curioso, tá? O porquanto, olha só que curioso. O porquanto, oh meu Deus, deixa eu colocar aqui a cor preta. O porquanto, eu brinco com os alunos aqui do Pro10 que o porquanto, ele é o primo rico do porquê. Como assim, Guilherme? O primo rico do porquê? Ou seja, onde eu conseguir colocar o porquê, eu consigo colocar o porquanto. A palavra porquanto e a palavra porquê, elas se equivalem em sentido e em tudo. Elas são equivalentes, certo? Então você pode usar o porquanto e você pode usar o porquê, sem problema nenhum, tá? Os dois estão valendo. Eu brinco que é o primo rico do porquê, porque veja que as letrinhas de uma e outra são iguais, ó. P, P, O, R, R, Q, U. Então, ou seja, são as mesmas letras, ou seja, é a mesma, é o mesmo DNA nas duas palavras, né? Qual que é a diferença? É que o porquanto tem várias outras letrinhas, enquanto o porquê só tem uma letrinha ali no final. Por isso que quando o porquanto tem várias letrinhas, eu digo que é o primo rico, porque, né, tem várias letrinhas, o A, o N, o T e o O. Então, gente, porquanto e porquê são equivalentes. Então, significa dizer que você pode usar um e outro, tanto faz. Aqui comigo, ó. Então, você pode perguntar assim, ó. Guilherme, por que você não foi à festa, né? Você pode responder assim, ó, não fui à festa porque estava doente. Mas você também pode responder assim, ó, não fui à festa por quanto estava doente. Olha que chique que fica, né? Fica chique, a pessoa vai entender? Talvez. Mas você, aí de casa, não vai saber, Fernando? Não, eu já não entendi. O Fernando disse que já, ele disse assim, se alguém manda por quanto pra ele, já vai dizer assim, ainda mais junto, né? Ainda mais junto, né, Fernando? Manda por quanto junto, né? Porque existe o por quanto separado, que é o por quanto no sentido de dinheiro. Por quanto sai essa blusa? Daí o por quanto é separado, né? Agora, tu já pensou, Fernando, se eu mando por quanto junto pra ti, o Fernando vai dizer, Fernando ainda é capaz de dizer, ô Guilherme, da onde que por quanto é junto, por quanto é separado, né? Nossa, o Fernando só grava áudio pra mim, né? Ele nem escreve, ele tem até medo. Né? Mas você pode falar assim, ó. Não fui à festa, por quanto junto estava doente. Não fui, porque junto estava doente. Né? Elas se equivalem, beleza? Mas existe o porquanto separado, tá, moçada? Porquanto separado não é ideia de porquê. Porquanto separado é ideia de dinheiro, né? Ideia monetária. Beleza? Então, beleza. Nós entendemos que o porquanto pode ser usado no lugar do porquê, mas olha o que a banca vai fazer com você. Material aí na tela para você, ó. A banca vai trazer isso aqui, ó. Banca, ela vai tentar confundir a sua vida. Ela vai perguntar se o conquanto pode ser trocado pelo porquanto, se pode ser trocado pelo portanto. E aí o que o aluno faz? O aluno faz isso aqui, ó. Conquanto, anto, porquanto, anto, portanto, anto. Tudo termina em anto. Se tudo termina em anto, pode uma entrar no lugar da outra. Querido, não é porque elas terminam com as mesmas letras que elas vão poder ser usadas uma no lugar da outra, certo? Barril rima com fuzil e nem por isso, né, uma entra no lugar da outra, tá? Então, gente, conquanto, portanto e porquanto são três conjunções que existem na língua portuguesa, só que elas têm significados diferentes. O conquanto, moçada, a gente usa como ideia concessiva, que é a ideia do coma em paz, certo? O porquanto, ele vai ser ou explicativas ou causais. E o portanto, certo? Ele vai ser conclusivo, certo? Então, ou seja, moçada, repare que os sentidos delas, uma não condiz com a outra, né? Conquanto concessiva,
quanto explicativa ou causal e, portanto, conclusiva. Beleza? Então, repare que eu não posso trocar o com quanto pelo por quanto e nem o por quanto pelo portanto. Por quê? Porque são conjunções com sentidos diferentes. E aí, gente, o Rafael fez uma pergunta aqui no nosso chat que bem interessante, que falou assim, ó, professor, eu acho muito difícil diferenciar as causais das explicativas. Então, Rafael, eu vou te explicar aqui para ver, né? Vamos tentar verificar aqui como é que a gente consegue te explanar isso aqui. Veja bem, gente, material aí na tela para vocês ainda. O que eu quero que vocês percebam é o seguinte. Existe na língua portuguesa as conjunções causais e as conjunções explicativas, tá? Guilherme, o que é uma conjunção causal? Conjunção causal são aquelas conjunções que estabelecem motivo. Motivo. E as explicativas são aquelas que trazem ideia de justificativa, tá? Tá, Guilherme, quem são as conjunções causais? As causais é a galerinha do puta que pariu, viu uma naja. Essa galerinha aqui, quando cair para você, puta que pariu, viu uma naja, é ideia de causa, certo? E quem são as explicativas, Guilherme? As explicativas é a galerinha do puta que pariu. Tá, Guilherme, então tu tá querendo me dizer que o puta que pariu são as conjunções explicativas, enquanto o puta que pariu viu uma naja é as ideias de causa? Exato. Tá, Guilherme, então, em síntese, tu tá querendo me dizer que as palavras porque, que e pois, e agora também o porquanto, né? Porque vocês já sabem que agora o porquanto, ele é o primo rico do porquê, né? Tu tá querendo me dizer então, Guilherme, que essas expressões aqui, elas podem ser ou ideias de causa ou ideias de explicação, Guilherme? É isso? Exato. E aí, Guilherme, como é que eu diferencio elas quando forem causas e como que eu diferencio elas quando elas forem explicação? Que essa é a dúvida do Rafael, certo, Rafael? Vai me direcionando aí com as suas dúvidas, tá? O Rafael, ele tá em dúvida quando que ele vai marcar o porquê como causa e quando que ele vai marcar o porquê como explicação. Quando que ele marca o pois como causa e quando que ele marca o pois como explicação, certo? Então, vamos lá. Vamos entender. Anotado isso? Então, ó, anota isso, bate print, bate foto, né? Isso aqui é as conjunções que vão gerar dúvidas entre causa e explicação. Agora a gente vai entender aqui o mecanismo. Vamos colocar aqui algumas frases, ó, certo? Vou colocar aqui algumas frases. A primeira frase é assim, ó. Chore, pois as lágrimas lavam a alma. Vou colocar uma outra frase que é aqui, ó. Chorei, pois... Vamos melhorar aqui a frase. Vamos colocar chorou. Chorou, pois os olhos estão vermelhos. E vamos colocar aqui, ó, chorou, pois foi roubado. Vamos colocar então essas três frases. Vamos colocar essas três frases e o Thales ali já deu uma dica essencial, ó. O Thales já trouxe ali a informação, verbo no imperativo explicativa, certo, professor? Certíssimo, Thales, mandou muito bem. Olha só, gente, vamos lá, vamos entender aqui o seguinte. Nessas três frases que nós temos aqui na tela, material aí na tela para vocês, ó, nessas três frases que eu escrevi, nas três eu uso o pois, certo?
Aí a gente viu que o pois, ó, que o porquê, que o que e que o pois, que esses três camaradas aqui, certo? A gente viu, opa. Ô, gente, tá difícil aqui, hein? Canetinha aqui, ó. A gente viu esses três, que esses três aqui, ó, porque, que e pois, esses três, eles podem ser ou causa ou explicação. E aí, Guilherme, como é que eu vou saber quando eles são causas e quando que eles vão ser explicação? O primeiro passo é o seguinte. Lendo as três frases, a minha pergunta é o seguinte. Tem alguma frase aqui onde o pois foi usado com um verbo de ordem, que é o que o Tales está chamando ali de verbo no imperativo? O que é o verbo no imperativo? O verbo no imperativo é aquele verbo que traduz ideia de ordem, né? Imperativo, imperador, o que o imperador faz? O imperador, ele manda, né? Ele dá ordens, o imperador, ele dá ordem. Então, o verbo imperativo é um verbo que indica ordem. Beleza, moçada? Então, quando a gente lê essas três frases, a minha pergunta é o seguinte. Dessas três frases lidas, certo? Em alguma delas, o pois foi usado com verbo de ordem? A resposta, sim. Em qual delas? Na primeira. Então, a primeira frase aqui, ó, o pois, ele foi empregado junto com o verbo de ordem, que é o verbo chorar. Então, esse verbo chorar aqui, esse chore, pois as lágrimas lavam a alma, esse chore aqui é um verbo que indica ordem, moçada. E aí, agora vem o pulo do gato. Por quê? Sempre que o porquê, sempre que o que, e sempre que o pois, e sempre que o porquanto aparecerem com verbos indicadores de ordem, na hora, na lata, a gente vai pegar esse porquê, a gente vai pegar esse que, a gente vai pegar esse pois e esse porquanto, e na hora a gente vai chamá-los de explicativo. Então, ou seja, a função dele ali é explicar. Só que olha agora, moçada, a frase 2 e a frase 3. Na frase 2 e na frase 3, certo? Nós não temos o uso de verbos de ordem, porque agora eu usei o chorou. Chorou não é ideia de ordem, pessoal. Chore é ideia de ordem, mas chorou não é ideia de ordem. Chorou é passado, certo? E aí, agora, o que acontece? O aluno, às vezes, ele fica preso assim, ó. Se for ordem, é explicativa. Se não for ordem, é causa. Daí ele pega e sai escrevendo causa para a frase 2 e causa para a frase 3. Só que se ele fizer isso, ele tem chance de errar. Por quê? Não é porque o verbo não é de ordem que vai ser de causa. Não é assim que a banda toca, tá? Por quê? Porque a explicação, ela pode estar na ordem, mas ela também pode estar nas frases que não têm ordem. E as causas elas vão estar sempre nas frases que não têm ordem. Tá, Guilherme. Então, como é que agora eu vou diferenciar a frase 2 e a frase 3, então? A frase 2 e a frase 3, eu não tenho ordem. Ambas estão sem verbos de ordem. Se eu tenho verbos sem ordem, pode ser causa e pode ser explicação normalmente. Tá, Guilherme, e aí como é que eu vou resolver isso? Eu vou ler a frase e vou perguntar se o resto da frase, ou seja, se é aquilo que vem depois da conjunção, que é aquilo que vem depois do pois ali, se ele realmente estabelece uma ideia de causa, de motivo. Por exemplo, 2. Chorou. Se eu perguntasse assim, ó, por que ele chorou? Qual foi o motivo que fez ele chorar? Você poderia me dar a resposta de os olhos estão vermelhos? Você diria para mim que os olhos estarem vermelhos é o motivo, é o causador do que fez ele chorar? Resposta, não. A gente não chora porque os olhos estão vermelhos, né? Senão a galera aí do baseado estaria toda chorando.
Não é, Gabriel? Ó, o Gabriel tá falando que sim. Especialista ele. Então, então veja. A galera que puxa baseado, fica com os olhos vermelhos? Fica. Chora? Não, não chora. Então, estar com os olhos vermelhos não é motivo para as pessoas chorarem. Então, quando eu digo ali, ó, chorou, pois os olhos estão vermelhos, esses olhos estão vermelhos, moçada, isso aqui é uma explicação. Por quê? Porque não é um motivo. Se não é um motivo, vai virar explicativa na hora. Então, você vai por eliminação. Você tenta primeiro verificar se é causa, se é o motivo. Se não for, se você descartar a possibilidade, daí você marca que é explicativa. Agora, veja o seguinte, a frase 3. Chorou, pois foi roubado. Ou seja, ser roubado é sim um causador, né? É sim um motivador para que uma pessoa possa chorar. Se nós sairmos hoje na rua e formos assaltados, né? Alguns de nós pode ter uma reação de choro, pode ficar nervoso, pode chorar. Então, ser roubado aqui vai ser sim um causador deste choro. E aí aqui na frase 3, o pois traduz uma ideia de causa. Então, Rafael, você que fez ali fez a pergunta, como é que você diferencia? Lê a frase. Tem que ler a frase. Aqui comigo agora. Leu a frase. Tem verbo de ordem? Na lata. Verbo de ordem é explicação na hora. Na hora. Verbo de ordem, explicação. Não tem verbo de ordem. Daí é aí que começa a surgir o teu problema. Por quê? Uma frase que não tem verbo de ordem, daí pode ser explicação e pode ser causa. Como é que você vai diferenciar? Primeiro tenta classificar na causa. Sempre assim. Primeiro tenta classificar na causa. Não deu? Daí vira explicação na certa, tá? Mas isso, Rafael, vai ser com as palavras porque, que, pois e por quanto, tá? Por qual motivo? Pelo motivo de que o visto que, o já que, uma vez que, a galera do Vilmanaja, o Vilmanaja, que é o visto que, uma vez que, o na medida em que e o já que, esses vão ser sempre causas, tá? Aqui comigo, ó, por gentileza, materialzinho aí na tela para vocês, ó. Ô, Rafael, o que eu quero que você entenda é isso aqui, ó. Essa galerinha do Vilmanaja aqui, ó, essa galerinha aqui do mnemônico aqui, que é o Vilmanaja, esse aqui vão ser sempre causa. Isso aqui nunca vai te gerar problema, tá? Visto que, uma vez que, na medida em que, já que, isso aqui sempre, 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 ever. Apareceu essa galera na lata, causa. O teu problema vai estar aqui, ó, porque, que e pois. Porque esses vão poder ser causas, mas também vão poder ser explicação. E aí você vai ter que saber fazer aquele truquezinho que eu te apresentei ali anteriormente, certo? O Henrique falou muito bom, a Aline falou entendi, show de bola, a Gabriela falou explicação maravilhosa, Rafael agora clareou, explicação top, show! Seguimos! Ai, gente, que bacana. Ai, tô adorando fazer esse ao vivo aqui com vocês. Ai, gente, quinta-feira vai ter baile de favela. Quinta-feira tem baile de favela. Nossa, gente, amo, amo, amo. Quinta-feira tem bailinho de favela aqui no Pro10, vocês estão convidados. A gente vai subir o morro, a gente vai invadir o morro, a gente vai dançar o som de muito funk, porque a gente vai fazer muita correção gramatical em letras de funk, gente. Então, aguardo todos vocês aí pra gente fazer um guerê-guerê na quinta-feira bem bacana. Mas antes de chegar a quinta-feira, nós também temos música para essa aula. Material aí na tela para vocês, gente. Olha só. Galerinha, eu sempre trabalho aqui com os alunos do Pro10 o seguinte, ó. Essa musiquinha que vai ajudar vocês a entender um pouquinho melhor, né, dessas três conjunções que eu havia, antes de explicar ali pro Rafael a diferença de causa e explicação, nós temos aqui, ó, esses grupinhos, essas três conjunções, ó, o conquanto, o portanto e o porquanto, tá, gente? Essas três conjunções aqui, a banca, ela vai trazer para você meio que tentando
fazer você entender que uma dá para substituir pela outra, que uma dá de entrar no lugar da outra, né? Ah, por quanto? Imagina, olha só, por quanto, termina em anto, troca por com quanto, também termina em anto. Ah, também termina por portanto, também termina em anto. É aquela brincadeira que eu falei, não é porque barril e fuzil rimam que uma pode ser usada no lugar da outra, né, gente? Então, com quanto, portanto e por quanto são conjunções diferentes e que merece aí atenção especial de vocês, tá? Então, quando aparecer a palavra com quanto, gente, ó, quando aparecer a palavra com quanto, vocês vão ter que marcar que ela é concessiva, tá? Quando aparecer a palavra portanto, vocês precisam marcar que ela é conclusiva. E quando aparecer a palavra porquanto, vocês precisam saber que o porquanto é explicativa ou causal. Guilherme, por que o porquanto é explicativa ou causal? Porque o porquanto, gente, é a mesma coisa que o porquê. E nós não tínhamos acabado de ver que o que, o pois, o porquê e o porquanto, eles podem ser ou ideia de explicação ou ideia de causa? Então, ou seja, é isso que eu quero que você memorize aí para o dia da sua prova. Então, aí nós temos essa música que é mais ou menos assim, ó. Vamos lá, isso daí o ritmo, o Gabriel já tá dando o ritmo aqui, ó. Esse ritmo aí vocês conhecem. É mais ou menos assim, ó. Tá na hora, tá na hora, tá na hora de decorar um trio de conjunções que sua banca vai cobrar pananana, com quanto é concessiva, C com C pra combinar, portanto é conclusiva. Essa é fácil de lembrar, porquanto é explicativa, ou causal, porquanto é explicativa, ou causal, porquanto é explicativa, ou causal, com a turma do Pro 10 você não vai se dar mal. Pananana, tá na hora, tá na hora. Tá na hora do quê? Tá na hora de brincar, aqui no caso de decorar, um trio de conjunções que sua banca vai cobrar pananana, com quanto é concessiva, C com C pra combinar, portanto é conclusiva. Essa é fácil de lembrar, porquanto é explicativa, ou causal, porquanto é explicativa, ou causal, porquanto é explicativa, ou causal, com a turma do Pro 10 você não vai se dar mal. Obrigado! Gente, então, musiquinha aqui para vocês decorarem o com quanto, o portanto e o porquanto, que são 3 tipos de conjunções aí que a banca vai cobrar, a banca vai tentar vocês, a banca vai fazer assim, uma dá pra ser colocada no lugar da outra, filho, não dá, não cai nessa, cara, não dá pra cair nessa pegadinha, hein? Beleza? Galera, e agora, um outro tipo de conjunção, né, que aí as bancas gostam muito também de cobrar, né, são as conjunções condicionais, que são aquelas conjunções que estabelecem condição, né, aquelas conjunções que estabelecem situações condicionais, ou seja, um evento só ocorre se outro evento ocorrer anteriormente. E para isso, nós temos o seguinte mnemônico, material na tela aí para vocês. Para isso, a gente vai ter aí, ó, a galerinha do eis seca sem sal, moçada. Eis seca sem sal, ó. Quem são essas conjunções? Eis de exceto C. O C aqui do seca, C de C. O K aqui do seca, K de caso. Este sem aqui é o sem de sem que. E o sal é o sal de salvo C. Ou seja, essas expressõezinhas, quando aparecerem, elas vão traduzir para nós uma ideia de condição. Exemplo, se chover, não irei à praia. Ou seja, eu estabeleço, a partir do uso deste se aqui, ó, eu estabeleço uma condição. Ou seja, a condição para eu ir à praia é não chover. Ou seja, o meu fenômeno, a minha ação de ir, depende de uma outra ação. Então, isso é uma ideia condicional. E aí, moçada, vocês vão ter essas conjunçõezinhas aqui. Exceto C,
caso C, sem que e salvo C. Belezura? E aí, Gabriel, que horas nós temos? Ih, já estamos chegando ao fim, então. Material aqui comigo então, gente. Ai, passa tão rapidinho, né? Quando a coisa fica boa assim, quando a gente tá se divertindo, quando a gente tá aqui distraído, rindo, conversando, né? Olha só, todo maquiado, Coringa. Coringão, nhau. Gente, então chegamos aqui, né, nesse nosso primeiro Ajuda Aí Professor, né? Foi muito bacana aqui. Vamos verificar quem ainda tá aí no nosso chat, gente. Vamos ver a galera aí, ó. Vamos lá. Ó, o Henrique falou tchá, tchá. Isso aí, ó. O Andrei falou legal, a Gabriela partiu, né? Gente, ó, galera aqui participando, deem aí um oi no chat, né, de vocês aí, para saber quem tá na nossa live, pra gente mandar aquele abraço, aquele beijo especial, né? Esse é um momento, né? A gente... Ó, o Luiz Paulo falou, faltou a opção de cantar junto ao vivo. Bah, Luiz, certamente a gente vai se dar uma forma da gente poder aí cantarmos juntos, né, na próxima vez, certo? O Rafael perguntou, sempre vai ter a essa hora? Então, Rafa, vai funcionar assim. Às vezes pode ser que a live ela ocorra às 7h30 às 7 horas da noite, às vezes pode ser que ela ocorra às 8h30, às vezes pode ser que você vai ter duas lives, uma às 7h30 e outra às 8h30, com outros professores. Daí é sempre muito importante você sempre dar uma olhadinha lá no cronograma de lives, né, que é publicado ali pelo Prodesc Concursos, tá? Nós vamos ter, amanhã nós temos live de novo, né? Só confirma pra mim, às 7 horas da noite. Qual é o tema amanhã? Amanhã é do Lucas, gente. Amanhã tem live com o professor Lucas, de Direito Constitucional, que sentar na cadeira resolve? Passa? Não é... Gente, pega aí, Gabriel, pra gente não fazer besteira aqui, que o chefe tá online. Tá aqui, ó, vou ler, ó. Sentar a bunda na cadeira passa? Resposta, não. Então amanhã, tio Lucas, nosso blogueirinho, vai estar aqui maravilhoso, trabalhando com vocês esse tema aí sobre estudo, né? Falando aí um pouquinho com vocês sobre rotinas de estudo. Depois, na quarta-feira, nós vamos ter live de novo. E na quinta-feira nós temos o nosso baile de favela, que eu sei que é comigo, já tá tudo esquematizado. Já tá tudo esquematizado para quinta-feira a gente ter o nosso baile de favela aqui. Maravilhoso. O Thales falou, muito bom mesmo, o Prodesc sempre inovando. É isso aí, Thales. A ideia dessa ferramenta é a gente poder interagir com vocês, é a gente poder prestar toda a assistência do presencial também para vocês aí que são nossos alunos do online, tá? A Angela falou, o Coringa CrossFit tá on. Ai, meu Deus. Ó, agora tu sabe por que eu não tenho cardio lá no CrossFit, né? Aqui, ó. Cigarro tá me matando. A Gabriela falou, pode tirar as dúvidas que surgem estudando? Gabriela, sim. Ó, por exemplo, né, você pode mandar aqui no chat a sua dúvida, a gente vai interagir, igual ali o Rafael. Ó. O Rafael colocou, professor, fiquei com dúvida de quando eu sei que ela é explicativa e quando que ela é causal, né? Daí a gente conversa com você diretamente pra gente poder sanar as suas dúvidas, tá? O lema é você não ficar com dúvida, esse é o objetivo aqui do Ajuda Aí Professor, esse quadro, né, essa incrível ferramenta. Gente, então, é isso! Ai, que maravilha, então, gente. Eu adorei, amei participar aqui com vocês desse nosso primeiro Ajuda Aí Professor. Quinta-feira eu retorno aqui com mais dicas de língua portuguesa, mas fiquem bem atentos porque a galera do Prodesc Concurso aí vai vir cheia de live, vai vir cheia de dica, cheia de novidade aqui para vocês no nosso Ajuda Aí, tá certo, gente? Então, para você que participou, para você que fez aqui a sua presença, estudou, acompanhou, conheceu essa ferramenta, ó, um beijo enorme no seu coração e eu aguardo vocês, hein? Gente, quinta-feira, vem. Quinta-feira, olha só, quinta-feira é a véspera da sexta, certo? Daí, conforme o Gabriel tá falando aqui, quinta-feira já tá liberado. Os trabalhos já começam a ficar liberados, né? Já começam a ficar liberadinho ali, já dá pra ficar um pouquinho altinho, né? Já dá pra ficar um pouquinho altinho na quinta-feira. E aí a gente vai fazer muita cantoria de muito funk. Mas eu não gosto de funk, mas você gosta de português. Você vai aprender português cantando, corrigindo, né? Corrigindo as letras de funk. É isso aí que a gente vai fazer, tá?
Daí o Luiz Paulo falou, não esquece do óculos Juliette no baile de favela pra quinta. Luiz, você vai me ver de um jeito surreal, surreal, surreal. Quinta-feira eu vou vir naquele estilo, bonezinho à barreta, óculosinho espelhado. Nossa! E vamos, né? E vamos. Tá certo? Gente, então, muito obrigado pela sua participação, ó. Um beijo enorme no seu coração, bons estudos, bom descanso agora nesse restinho de noite aí. Durmam bem, fiquem sempre tranquilos e precisando, conte sempre aqui conosco, a galera do Prodesc Concurso, tá certo? Satisfação poder participar aqui, poder estrear essa ferramenta do Ajuda Aí, professor chefe. Obrigado pela oportunidade de estar estreando aí a ferramenta e certamente ferramenta aí que vai inovar, vai deixar os estudos de vocês mais bacanas, tá certo? Até mais, beijo, fui!